Conosco Pedro Zanotti, filho, ele que é presidente do STAP, Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade de Guarulhos, veio comentar com a gente sobre a campanha salarial e outras demandas também. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Guto, pelo espaço. Boa noite a todos, munícipes da cidade de Guarulhos. Pedro, eu vou começar já sendo direto. Que história é essa aí que a prefeitura está oferecendo, o prefeito Guti, como vocês usam nas redes sociais do STAP, está oferecendo 0% de reajuste ao servidor público, sendo que na última entrevista que eu fiz aqui contigo, há quase 2 meses atrás, você comentou que já havia, na verdade esse acordo é do ano passado, um acordo assinado, que virou lei, em que o prefeito se comprometia a dar a inflação mais 1% de aumento real. O que está acontecendo? Então, essa proposta foi feita na campanha salarial do ano passado, né? O índice do ano passado e tal, e como esse ano era um ano de eleição, que é um ano difícil até para todo o funcionalismo no Brasil, das campanhas salariais ser mais curta e tudo mais, ele tinha acenado, né? Tinha deixado que a inflação mais 1%, né? Do caso de aumento real. Então seria em torno hoje de 5 ponto alguma coisa, 5,5, 5,6. O que acontece é o seguinte, você está falando só de acordo, Guto, só para deixar esclarecer para o servidor também, que não é só o acordo com o sindicato. Foi feito também, do acordo do sindicato, virou uma lei municipal. A Câmara Municipal aprovou, né, o índice do ano passado e aprovou o índice desse ano e ele mesmo sancionou. Não, mas então por que não, se está aprovada a lei, é só cumprir a lei? Então, o que acontece é o seguinte, que a lei, ela atrela a lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei maior, né? Uma lei federal. Então, quando ele coloca a infração mais 1%, ele coloca no parágrafo único, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. O que aconteceu, a surpresa nossa dos servidores, foi que o Guti colocou o gasto com as OS, OS, para você entender, seria as terceirizadas, ele colocou na folha de pagamento também, né? Ele colocou esses gastos na folha de pagamento. E aí aumentou em 48% a folha, 47 ponto alguma coisa, quase 48, mais com algumas contratações que vai ter que fazer agora, foi para 48. Então, assim, 48 já quase atinge a responsabilidade fiscal. E sendo assim, a própria lei da Câmara Municipal, ela acaba ficando inválida, porque o próprio parágrafo fala isso. O que acontece é que colocar as OS na conta da folha de pagamento, para os servidores entenderem, o ano passado, a Justiça já tinha derrubado essa portaria. Né? Por quê? Porque dizia que não poderia, no caso o Ministério da Economia, na época era o Ministério da Economia, determinar que isso seria colocado nos municípios e tal. E aí depois saiu uma nova portaria, parece que diz que pode, uma coisa assim, pode colocar. Então, são aqueles termos jurídicos que são passíveis de interpretação conforme o gosto do gestor. O que o Guti está fazendo é uma vontade política dele. E nós já temos conhecimento, né, chegou até o sindicato, de que, inclusive, a própria Procuradoria do município sinalizou que ele não precisa colocar o gasto com terceirizadas na folha de pagamento. Ele não colocando gasto com terceirizada na folha de pagamento, ele cumpre a lei do ano passado e a gente discute os demais benefícios, né? Então a gente não sai com mais do que a inflação. Apesar que a gente pensou que ele poderia fazer melhor, né? Porque ele é o prefeito, ele aprovou uma coisa o ano passado, ele poderia mandar um projeto de lei alterando o artigo e colocando 9%. Ele pode, altera a lei número tal, né? Você que já assumiu a Câmara Municipal como vereador sabe disso. Uma lei você pode alterando, o artigo tal, altera o artigo. A maioria dos vereadores aprovarem, com certeza. Agora, Pedro, quando tem uma campanha salarial, obviamente que a última palavra em tudo que acontece na administração pública do Executivo é do prefeito. Tudo. A contratação, dos secretários, etc. e tal. Mas quando vocês vão negociar, quem que toca essa negociação? É a gestão? É o secretário de governo? Estou te perguntando porque hoje mais cedo eu falei brevemente com o secretário de governo americano e a gente acabou não complementando o assunto, que o assunto era justamente sobre essa campanha salarial. Vocês estão negociando com quem? Quem que senta na mesa para negociar com vocês? Nós temos uma lei municipal, que foi na época do governo Almeida, até uma lei que foi copiada por grande parte do estado de São Paulo. Porque os servidores públicos, eu falo isso toda hora em cima do caminhão, os servidores públicos são categoria que não é regulamentada. Então nós não temos database, nós não temos dissídio, nós não tínhamos nem direito à greve. Passou a ter direito à greve por analogia.
Então, assim, você vai pegar alguns municípios que dá reajuste em janeiro, outro em fevereiro, outro em dezembro, outros que não dá nada, né? O Tarcísio agora anunciou 0% e não vai conversar com ninguém, pronto, acabou. Então, na época do governo Almeida, o sindicato conseguiu uma lei municipal onde se criou a CPN, que é uma Comissão Permanente de Negociação. Essa Comissão Permanente de Negociação, ela tem como membros, né, a Secretaria de Gestão. Foi criada na gestão do Almeida? Do Almeida. Ex-prefeito Almeida? O presidente da CPN é o secretário de gestão e do lado de cá, vice-presidente, a gente vai alternando. É o presidente do STAP e os membros são do STAP e os membros são da administração. Então, a negociação por lei aqui em Guarulhos, ela acontece na Secretaria de Gestão, que é a Comissão Permanente de Negociação. Lógico que dentro da Secretaria de Gestão, que hoje é ocupada pelo secretário Elcio, né, que era o Adam Cuba, agora é o Elcio, ele chega num determinado momento que ele fala, Pedro, eu consigo avançar até aqui, agora eu preciso falar com o prefeito. Né, o prefeito que dá a palavra final. Mas a obrigatoriedade, como é que se diz, de fazer a negociação é do secretário de gestão. Por meio dessa comissão. Né? Inclusive, só para você ter uma ideia, nós estamos agora cobrando algumas coisas relacionadas à Secretaria de Educação. Nós conversamos com o secretário, né, que é o Alex, e até o próprio Alex falou que algumas coisas a gente vai ter que reportar para a CPN, levar para a secretaria, que é onde realmente acontece a negociação. Por uma questão técnica, né? Vamos mandar um abraço aqui para o Ney Bernardes, ele que é pré-candidato a vereador, mandou um oi ali no Facebook ou no YouTube, está acompanhando. Eli Edgar, Simone Conceição, ali o Everaldo Cardoso, boa noite, Pedro. Por que até hoje muitos funcionários da extinta Proguaru não receberam o PPP? Consegue responder essa aí, Pedro? Rapaz, eu deveria ter recebido. Everaldo? Isso. Everaldo, liga lá no sindicato, a gente vai te ver com o jurídico lá, para a gente estar cobrando isso daí. O PPP ele tem que ser fornecido praticamente de imediato para os trabalhadores. A empresa, tanto tempo que está, né, não está extinta não, viu? Ela está funcionando. E ela não entregar esse documento, a gente tem que verificar o que está acontecendo. Mas não tem uma decisão liminar que a prefeitura deveria recontratar, reativar a Proguaru? Como é que está isso aí? Então, cara, é bom, né? A gente acaba não falando muito sobre isso. Nós temos sim a decisão, o Estado conseguiu uma decisão que é onde todos os funcionários tinham que ser recontratados imediatamente, né? E a empresa, no caso, voltar a funcionar. Acontece que a prefeitura contratou um escritório até lá de Brasília, acho que até na época noticiou aqui no radar, e eles conseguiram um efeito suspensivo, né? Dessa decisão nossa. Mas ainda o processo ainda segue, o doutor Marcelo está analisando, né, o que pode fazer, uma cobrança de indenização e continuar insistindo na recontratação. Seja, enquanto a bambu a frecha. A gente não vai... O fechamento da Proguaru realmente deixou aí marcas, né? Deixa sequelas aí. Muito ruim. Para a administração, traumas, né? Também para a cidade. Vou dar um abraço aqui para o Mazavão, que está na audiência, Edmilson Zóio também sempre aí na audiência, a todos vocês que estão em todos os pontos da cidade de Guarulhos, os servidores públicos também acompanhando hoje aqui com o Pedro Zanotti, presidente do STAP, está ali o Denilson Bandeira. Boa noite, Guto e presidente Pedro, equipe do Radar. Estamos aqui na Bienal, firmes e fortes. Conta pra gente como é que foi a manifestação ontem, né, na prefeitura, e qual que é a expectativa para essa manifestação que está marcada para acontecer, já deve estar acontecendo, lá na Bienal do Livro. Inclusive, o Bandeira já está por lá. Então, Guto, é assim, a gente tem que colocar a campanha na rua, que a gente está falando para o servidor todo momento, pelas redes sociais, em loco, indo nos departamentos, pegando boletim. A resposta do 0% ela é inadmissível, né? É até o nome da nossa campanha, 0% é inadmissível, é esculacho. Então, o trabalhador tem que arrancar, de qualquer jeito, a gente tem que arrancar uma proposta do governo Guti, né? A gente tem que arrancar essa proposta, seja o cumprimento da lei, seja uma outra proposta, seja uma proposta, a gente tem, né, os outros benefícios que os trabalhadores sempre perguntam também, que é a cesta VR, abono. A resposta foi muito ruim também para esses benefícios, que é praticamente a reposição da inflação dos benefícios. O trabalhador sai... A gente já teve 2 anos, né, do governo Bolsonaro que nós tivemos 0, então agora vem mais o Guti, dar um Gutinaro, mais um 0, não tem condições. É inadmissível, eu acho que o prefeito deve estar pensando aí, ter uma certa sensibilidade de estar verificando, principalmente essa questão de colocar o OS na folha de pagamento. Os servidores não podem arcar com essa falta de planejamento, de sensibilidade da administração, né? Um abraço ali para a Dai de Souza e a Fabiana Viana avisando que já chegaram lá na manifestação. Olha, eu não acredito que o prefeito vai insistir em dar 0% de reajuste.
Amém. Não. Oxalá. Isso é inviável, é muito ruim. Todo trabalhador merece ter um reajuste. Pelo menos o mínimo aceitável, na pior das hipóteses, é você repor a inflação, para você conseguir manter minimamente a sua condição de vida, já que você não vai conseguir avançar. E com a reposição da inflação, Guto, o Guto é legal dar entrevista para o Guto, porque o Guto trabalhou com o movimento sindical, né? Não sei se trabalha ainda. Respeito demais. Eu falo sempre que eu não sou sindicalista, comento isso com o metalúrgico, com o gráfico, com o STAP, com os têxteis, com o vestuário. Eu vou esquecer alguns aqui, o beneficentes, todas as categorias, né? Eu tenho uma boa relação com todos os químicos também, que eu não sou sindicalista, mas eu tenho orgulho de atuar e defender, quando eu estou na atuação pública, o direito dos trabalhadores. Aquele que quer trabalhar registrado numa empresa, ele tem que ter direito a férias, 13º, bom salário. Isso não inviabiliza aquele que quer empreender, montar o seu próprio negócio e ter um ambiente econômico favorável para isso. Uma coisa não atrapalha a outra. Tem que saber respeitar os trabalhadores. É por isso que eu tenho essa boa relação aí com os sindicatos. É isso, é que quando você fala assim, né, às vezes as pessoas não entendem, né, a frase do Guto, no mínimo a reposição da inflação, que ela não é nenhum aumento, é você só repor o poder de compra que a pessoa já tem. É um empate, é um empate, é o 0 a 0. Então, é o mínimo que a gente espera mesmo e realmente a gente está aí. A gente fez uma manifestação muito boa ontem, o trabalhador está precisando participar, não vou esconder, está muito difícil. Né? Eu percebo que a participação do trabalhador, do servidor público, no momento é importante, é um momento importante. A categoria tem que reivindicar, os ausentes nunca têm razão, gente. Ficar só sentado ou só aqui no WhatsApp não resolve, não. Agora, se reivindicar é um momento importante para todo servidor e eu percebo que a participação é baixa. Está baixo, está baixíssima, até duas situações, né? Porque nós fizemos aí mais de 150 postos da prefeitura, entregando boletim, falando do ato de ontem. O servidor, ele passou aí numa greve no governo Guti mesmo de 10 dias, foi uma greve difícil, eles aprendemos a duras penas que o governo é pesado, o governo Guti é pesado, ameaçando de cortar ponto toda hora, sem ter negociado, não avançou em nada na greve, só que assim, gente, batalhas, é uma batalha que terminou, muitas batalhas, a gente tem que pensar nas batalhas que nós já fizemos há muitos anos atrás, batalhas vitoriosas, e até hoje, Guto, tudo que o servidor tem hoje, o servidor olhar para o lerite dele, foi luta sindical. Tem até um diretor lá no sindicato que ele vai fazer um trabalho, que ele é cozinheiro, né? E ele pegou o lerite da cozinha e ele separou o que era luta sindical, gratificação de mérito, luta sindical, difícil acesso para as cozinhas, luta sindical, insalubridade, luta sindical. Aí quando terminou de tirar tudo, sobrou R$600. Se não existisse as lutas que no passado, estaria nessa situação. E se for pegar professor também é a mesma coisa. Então, pessoal, nós estamos nessa batalha aí, não estou desanimado, não, estou cansado. O pessoal, tem um colega meu que falou assim, você está morrendo, Pedro, você sempre fala exaltado, você está calmo demais. Eu falei, não estou calmo não, eu estou cansado. E esperando mesmo que o trabalhador participe, venha para o sindicato, amanhã, depois eu vou falar no final, né, para ficar mais... melhor também. Não conta tudo agora não, tem que segurar a audiência até às 19. Cadê a Camila ali? Tem uma mensagem da Camila Lourenço, se eu não me engano, é isso, produção? Se puder voltar aí, por gentileza. Enquanto o Rafa volta ali a mensagem da Camila. Olha lá, boa noite, total orgulho desta entidade sindical, sempre defendendo o trabalhador com muita garra. Parabéns, Pedro, diretoria, a todos os funcionários do STAP. A Camila Lourenço, está aí elogiando o trabalho do STAP. Legal. Eu tenho acompanhado os debates lá na Câmara Municipal e como jornalista, eu tenho uma experiência de alguns anos lidando tanto com os sindicatos quanto com a classe empresarial, cobrindo, fazendo matérias, né? Inclusive, eu converso com alguns presidentes de entidades patronais, porque é bom esclarecer para a audiência, todo patrão também tem o seu sindicato. Por exemplo, vamos pegar aqui o ramo metalúrgico, tem os sindicatos metalúrgicos, você tem o CIESP ou o FIESP que defendem os direitos ou a causa do empresariado. Então, é por isso que tem que ter a negociação entre o sindicato, que representa os trabalhadores, e as entidades que representam os patrões, os empresários. E aí chegam no meio termo, vamos dar isso de reajuste. Inclusive, falando aqui do CIESP, o diretor atual presidente, diretor do CIESP, não fala presidente, o Colim, ele reconhece a importância de ter o sindicato também organizado, para que você possa, de maneira civilizada, encontrar uma solução. E aí, lá na Câmara Municipal, acompanhando os debates, eu percebo vereadores que são empresários, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Câmara, por exemplo, o Leandro Dourado, o próprio Martelo, que vão à tribuna e falam, não, tem que ter um reajuste. Nas minhas empresas a gente negocia, dá inflação, mais um aumento real disso ou daquilo, às vezes dá para melhorar, às vezes não dá. Eu sei que nem tudo são flores, obviamente, né? Quando a pessoa está no papel dela de empresário ou então de sindicato, cada um vai defender o seu lado.
Mas é importante que a sociedade tenha essa leitura de que os sindicatos eles são importantes, dos dois lados, né? E falando em Câmara Municipal, o reajuste salarial tem que passar pela Câmara. A Câmara tem que aprovar esse projeto de lei, né? Isso. Eu não imagino que a Câmara Municipal vai ficar à vontade para aprovar em ano eleitoral um reajuste de 0% para os funcionários públicos. Ele vai ter que revogar a lei já existente. No mínimo que ele vai mandar é revogando a lei. Porque senão ele vai ter que aplicar a lei. A lei está valendo e a lei fala que é no dia 31 de março. A partir de 1º de abril. Então vem bomba por aí semana que vem. Aí o sindicato vai pedir o cumprimento da lei, né? E é isso. Então ele vai ter que mandar um projeto de lei, se não tiver... ele vai ter que mandar um projeto de lei, na pior das hipóteses, revogando a lei que os vereadores votaram ano passado. Aquilo que eu te falei. Projeto tal que revoga a lei tal, que existe vários que acontece isso. Vamos lá. O servidor público está adoecendo. Além de não conseguirmos comprar o básico para a nossa casa, existe a violência que todas as categorias sofrem. Sou da área da saúde, moro em São Paulo, saio de madrugada para prestar serviços em Guarulhos. E o desânimo bate ao ver toda a situação que estamos sobrevivendo. Daiane Rose Sá, fazendo desabafo aqui. E o que a Daiane está falando, aproveitar, viu Dai? Vou chamar até de Dai, né? Daiane. O sindicato encontra em todas as secretarias. Eu acredito assim que em Guarulhos o governo Guti, eu não sei, né, qual o pensamento, mas foi um governo que está terminando, pelo menos de um tempo para cá, esse segundo mandato, ele foi muito agressivo com os trabalhadores, né, com os servidores. Então, várias situações, falta IPI, falta sensibilidade. Por exemplo, hoje tem lei, né? Nós vamos estar brigando, conversando com o secretário, mas chega a ser uma coisa triste. Tem um servidor, falando que tem lei municipal, e eu acho que até tem lei federal. Um servidor com a mãezinha de 83 anos, só tem ele é filho único, com a mãezinha de 83 anos, ele teve que levar a mãe, trouxe a declaração do médico dizendo, lógico, uma senhora de 83 anos doente, não tem como ficar sozinha. Eu acho que até o Estatuto do Idoso fala. E o Sérgio simplesmente negou. Falou, não, é falta injustificada isso daí. Então, essa sensibilidade, eu vim aqui da outra vez, usei a Câmara Municipal para denunciar o Sérgio, né, denunciar para a comissão também de funcionalismo, a falta de humanidade, do Sérgio. Você vê, nós estamos com uma discussão agora, olha só pontuando o que a Daiane falou, né, sobre essa questão. Nós estamos com uma discussão agora na Secretaria de Gestão, olha que discussão, vou falar até idiota, besta. A Guarulhos tem uma lei lá, até o Rogério falou que não achou a lei, mas eles colocaram na portaria, que no caso do luto, né, que é aquele, né, a mãe, pai ou familiar, né, veio a falecer, eles estão pedindo, tem que ser entregue a certidão de óbito. Certidão de óbito. O que acontece? Quando um familiar morre, aconteceu, né, morreu, você tem aquela declaração de óbito do hospital, que depois você vai no cartório para fazer o atestado de óbito, né, a certidão, o atestado de óbito, né? E demora uns dias, está demorando uns dias no cartório, 10, 8, pega daqui 10 dias. A prefeitura fala que você tem que entregar em 48 horas. Aí a servidora ligou para a gente e falou, eles não aceitaram a declaração de óbito. Na declaração está lá que é o nome do meu pai, qual foi a causa da morte, só pode assinar o médico, ele põe o CRM, né, na causa da morte. Eles falaram que não, que é a certidão de óbito. Só que o cartório falou que eu posso pegar daqui 10 dias. Aí a minha chefia falou, daqui 10 dias você já perdeu, melhor você voltar a trabalhar então. Então você vê, isso não é uma coisa tão desumanizada, tão ridícula. Você pode fazer com uma portaria resolver isso aí, né? Então, mas falta essa sensibilidade. O prazo para 15 dias. Eu tentei muito conversar com o secretário americano, falei muito com o secretário Adam, até aquela questão dos operacionais que eu levantei aqui com o Guto, aqui da outra vez, que volto a dizer, o governo Guti vai terminar deixando um salário mínimo na prefeitura de Guarulhos, que é o salário dos operacionais, e as empresas que são contratadas, não que eu sou contra esses trabalhadores, ganham pouco também, mas as empresas que são contratadas ganham mais do que o servidor. Eu não estou pedindo nem que o servidor... o pessoal fala, você quer privilégio então, né? Você quer que o servidor tenha que ganhar muito mais do que os contratados. Não.
mas que não ganhe menos. Não, mas ganhar R$1.200, R$1.300 para trabalhar o mês todinho, operacional. Então, e isso foi, querendo ou não, isso foi no governo Guti. E aí tem até alguns operacionais, aproveitar a audiência do programa, que manda mensagem para o sindicato, ou manda mensagem para mim, e coloca a culpa, Pedro, vocês não fizeram nada, é uma vergonha, vocês não fizeram nada. Gente, infelizmente eu não fui eleito a nada. Eu fui eleito ao sindicato como representante da categoria. Isso foi levado de todas as formas possíveis para o governo. Por isso que até às vezes o sindicato critica o jeito de tratar do governo Guti com alguns grupos de servidores e não com outros. E eu já falei a frase, e a frase está sendo agora, até o servidor está verbalizando ela, que o governo Guti, para minha opinião e para de muitos servidores, ele é o Robin Hood ao contrário. Ele foi o Robin Hood ao contrário, eu não sei porquê, eu não sei qual foi o secretário que estava próximo dele, que deixou isso acontecer, mas ele deveria ter tido um bom senso. Por exemplo, de olhar assim, peraí, mas se esse cara ganha R$20 mil, eu não tenho a necessidade de fazer algo para ele ganhar 28, sendo que eu tenho um cara que ganha 1.400 e eu vou deixar ele ganhando 1.400. Sabe, Guto? Eu acho que assim, o homem público, ele tem que ter esse olhar. Eu acho que tem que ter. O Guti, a equipe dele, tinha que ter esse olhar de sentar numa mesa, se fosse eu e você, estamos administrando uma cidade, e eu falar para você, Guto, nós estamos aqui com o meninão aqui, ele ganha R$20 mil, eu estou pensando em passar o salário dele para 28, um projetinho de lei que vai passar para 28. Você olhar para mim e falar, Pedro, mas nós temos 5 mil ganhando 1.400, mas essa é a nossa prioridade? Essa é a nossa prioridade? Aí você vai falar, isso é papo de socialista, é papo de comunista, é papo... Não é papo de nada, de ideologia política, é um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio um pouco maior. A sociedade, de maneira geral, tem que ter pode haver esse abismo social ainda mais entre servidores públicos, né? Porque, ao final das contas, o varredor de rua, ele é tão importante quanto o procurador do município que está ali executando uma tarefa de muita responsabilidade também. Tem que ganhar mais, está mais preparado, está mais qualificado? Ótimo. Mas não 10, 50 vezes mais, porque aí você gera um abismo social tremendo. Agora, 18h55, está gostando da entrevista? Deixa o like aí no YouTube, no Facebook, para que a gente possa ampliar aqui o alcance do Radar de Notícias. 18h55, estamos caminhando aqui para os minutos finais do Radar. Pedro, eu não posso deixar de tocar no assunto, uma polêmica. Semana passada, ou retrasada, repercutiu muito nas redes sociais e principalmente na Câmara Municipal, uma declaração que você fez durante um protesto na frente da Secretaria de Gestão, em que, de maneira generalizada, você disse algumas coisas lá do tipo que a população deveria trocar todos os vereadores. Eu até brinquei aqui que se você tivesse dito a maioria, aí muita gente ia concordar com você. Mas você falou todos e que os vereadores têm escola, têm creche, que não sei o que, tal. E aí muita gente foi lá na tribuna, muitos vereadores foram à tribuna e bateram pesado em você. Eu assisti lá e falei, rapaz, o pessoal tá com raiva mesmo do Pedro. Queria que você usasse aqui, a gente deu a reportagem aqui no dia, né, mostrando o que aconteceu. Falei por telefone contigo, você falou, Guto, eu reconheço que eu generalizei de maneira equivocada, mas eu me limito a isso e quando eu for aí no radar eu coloco uma versão. Inclusive o Rogério também foi à Câmara Municipal, usou a tribuna, falou lá em nome do STAP. Enfim, espaço aqui para que você possa se pronunciar a respeito dessa polêmica. Ô, Guto, para 5 minutos eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Pessoal, é assim... Eu sou professor de educação básica na rede municipal, sou servidor desde 1999, sou professor de educação básica 2, História, no estado de São Paulo, há 8 anos, trabalho no Vanda, aqui no Picanço e tal, e pai de 4 filhos, 2 netos, um neto e uma neta, e não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu erro, de pedir desculpa, né? Eu errei ao falar mesmo, eu generalizei, né? Eu não deveria ter falado todos, mas deveria ter falado quase todos, porque também não vou me furtar de defender as creches públicas das professoras de educação infantil do município de Guarulhos. Se defender as creches for motivo de eu ser xingado, se for motivo de eu ser processado, pode processar à vontade. Eu vou continuar defendendo. Ali acontece o seguinte, eu estava mais de 35 minutos falando, era uma live transmitida pela página do sindicato, inclusive uma live que não está na página do sindicato, porque era aquelas lives que termina e a gente não publica, só naquele momento. Tinha umas 15, 16 pessoas assistindo, né? E uma pessoa gravou
né? Eu falei durante 40 minutos, a pessoa cortou exatamente o pedaço, né? Até mal intencionado também, e mandou para os vereadores mostrando que eu estava ofendendo os vereadores. Eu peço desculpa a todos aqueles que se sentiu ofendido. Tem vários ali que eu sei que não tem creche, não está envolvido em nenhuma creche, e eu sei que muitos que não tem, não usaram nem a tribuna, ficaram tranquilos. E naquela oportunidade, tem alguns vereadores que eu tenho mais amizade, converso, peço favor na Câmara, né? Teve o vereador Leandro Dourado, viu, Leandro? Eu não vou usar dos mesmos adjetivos que você usou para falar de mim, até porque a gente se encontrou uma vez só lá no programa do Roberto Samuel. Você foi um cara que me apertou minha mão, me abraçou, trocamos telefone e tudo. Eu não tinha os números do seu telefone, que eu perdi, mas eu poderia ter ligado para você também antes. Mas eu venho, é que eu peço desculpa. E assim, até nesse mesmo dia eu liguei para os vereadores que eu tenho mais contato. Um foi o Maurício, né, que é o Brinquinho. Expliquei pro Brinquinho, o Brinquinho é do movimento sindical, o Brinquinho falou, Pedro, não, 30 minutos falando no caminhão, você fala groselha mesmo. Você já falou groselha. Eu falei, Brinco, desculpa, eu falei, errei mesmo. Né, num outro momento, outro que eu tenho amizade também, eu liguei pro vereador Tiago Surfista, também eu tenho amizade com ele, sempre me tratou bem, como é secretário do meio ambiente, sempre me recebeu com muita educação. Liguei pro Tiago, pedi desculpa para ele, né? Esses eu tinha o telefone, os demais eu não tenho telefone, então eu tô aqui, eu estou dizendo que eu peço desculpa por eu ter errado, no sentido de falar assim, todos os vereadores têm. Aí tem uma frase que o Rogério brinca comigo, o Rogério fala assim, né? O que mais pegou foi você falar de A a Z. Então eu peço desculpa do A a Z também, tá bom? Tá certo, Pedro. 18h59, 10 segundos aqui para acabar o... 10 segundos para acabar o rodada. Então, pessoal, assim, os vereadores ficaram, né? E assim, também, pessoal, agora já fiz a parte do pedir desculpa do Bonzinho também, mas ali também foi falado muitas inverdades também, né? Muitas inverdades, eu acho que o pessoal se empolgou. Eu acredito que o Leandro, na hora da raiva, falou muita coisa que não é verdade também, né? Não vou interpelar judicialmente, não vou fazer nada disso, porque no meio político e tal, outros aproveitou para tripudiar, né? Aproveitou para falar um monte, falar que ele já tem raiva, porque também tem vereador ali que não gosta de mim, até falou que é adversário. Não é adversário meu, porque eu não sou candidato a vereador e ele também não é candidato a dirigente sindical. Então nós não podemos ser adversários. Mas tem raiva de mim também porque, né, durante 4 anos eu não deixei usar a categoria, não deixei apresentar projeto inconstitucional, apresentou projeto que era inconstitucional e pediu apoio da categoria. Eu fui lá e caguetei. Falei para a categoria, isso daí é projeto inconstitucional, não dá em nada, nem vai apoiar esse negócio e eu provo por A mais B. Esses vereadores já têm raiva natural. Esses vereadores têm... Pô, o Geraldo Celestino, quando o Geraldo Celestino subiu, o Hilda falou... Não é querendo proteger o Geraldo Celestino, não, que aliás estará aqui, é que já é 19 horas, 1 minuto, precisamos... Não, eu vou terminar. Do Geraldo, eu não vou falar mal do Geraldo, não. Quando o Geraldo acabou de falar, eu mandei mensagem para ele. A mensagem eu ainda mandei assim, ressuscitou defunto. E ele me respondeu, e ele sabe disso, ele me respondeu, e aí, camarada, um abraço, e mandou uma risada. Então, assim, eu acho que o que mais pegou, a gente brinca, né, Guto, no linguajar popular, o que mais pegou ar foi o Leandro. E eu não sei, o Leandro pode ter pegado o ar, porque realmente, do jeito que ele fez, ele não tem creche. Ele tem certeza que ele não tem creche. Não tem relação nenhuma com o governo. Mas, Leandro, eu não falei o seu nome, mas você se doeu, com razão, por eu ter falado todos. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, né? Peço desculpa, não deveria ter falado todos, deveria ter falado quase todos, a grande maioria, essa deveria ter sido a minha fala, né? Porque, infelizmente, nós travamos 6 anos de luta, de muita luta, para não fechar as nossas creches municipais, e foram fechadas salas de creches municipais, mais de 800 professores ficaram sem sala, e as crianças foram mandadas para essas conveniadas, e o Guto sabe disso também como jornalista, e a Câmara Municipal sabe também, e até o professor Rômulo, quando foi me criticar, acabou falando a mesma coisa que eu falei, né, pegar a fala do Romulo, o Romulo falou, muitos têm creche mesmo. Então o povo sabe disso, porque quando você vai para o bairro e determinadas creches locadas, né, creche terceirizada da prefeitura, o povo fala, essa é a creche do vereador tal, essa é a creche que é mantida pelo vereador tal, essa é a creche. Então a minha crítica, viu, Guto, sobre as creches, eu sei que você está olhando ali, já até acabou o programa, mas só um minuto. A minha crítica, pessoal,
Para deixar bem parecendo o Maguila aqui. Eu vou parecer... Vamos lá, como é que é o nome? Wagner Freire. Seguir. A minha crítica maior disso daí, pessoal, é o seguinte. Tinha as creches parceiras e a creche parceira, ela, para o pessoal de Guarulhos saber, a creche parceira atendia uma demanda de criança que estava fora da creche, que não tinha sala na prefeitura para alocar elas, porque não foi construída escola. Ou seja, isso não pode ser uma política pública. Isso. E aí, o que acontece? Aconteceu, o que foi? Então, eu tenho aqui um número de crianças que estavam aqui porque não tinha sala aqui. Só que aí começou a tirar a criança da pública para criar a parceira. Foi tirando. Aí tocou no coração do STAP. Porque são os professores de educação infantil, são os nossos representados, e eles ficaram largados. O senhor pretende usar a tribuna da Câmara para falar sobre isso? Claro. Sobre o quê? Sobre a campanha? Não, sobre esse episódio lá. Então, o Leandro falou assim, que até na última vez o Leandro falou assim, ele já teve a oportunidade de pedir desculpa, de se retratar e não o fez. Leandro, recado para você, eu não fiz porque eu não tive oportunidade da grandeza do que o vídeo se tornou. Eu poderia ter feito um vídeo do STAP falando, mas não ia ter a grandeza de te falar para todo mundo. E eu até disse para o vereador... a Tribuna Livre da Câmara, isso, se pronuncia... mas eu até disse para o Brinquinho, né, para o vereador Brinquinho, ele falou, Pedro, você deveria falar. Eu falei, Brinco, eu tenho dia 21, o Guto me convidou para ir no programa. E lá eu vou usar o espaço, porque daí lá todo mundo fica sabendo, não fica uma coisa isolada. Podia fazer um videozinho e isolar lá no site do STAP. E o Leandro, então, Leandro, eu estou aqui, né? Leandro, qual foi os outros vereadores? Laércio, o Thiago, todos aqueles que falaram lá. Presidente, o Ticiano. Isso, o Ticiano falou também? Não, ele falou que está esperando ainda um pedido formal seu, então, de repente, lá na tribuna. Eu vou na tribuna também, eu vou falar com o Ticiano, tem um projeto lá. Pedro Zanotti, 19h05, ponto final nessa edição do Radar de Notícias. O assunto é sério, claro, mas o Pedro comeu língua de chechel hoje aqui do Radar de Notícias. Vamos ter que encerrar aqui. Obrigado pela sua presença. Fica o convite para uma próxima, tá bom? Obrigado, Guto. Agora tem que falar. Amanhã tem assembleia no Paço Municipal a partir das 18 horas. Servidores, amanhã tem assembleia no Paço Municipal a partir das 18 horas. Se nós tivermos uma proposta, a gente tem que discutir a proposta lá. A gente tem que tirar os encaminhamentos lá. Se nada mudar e a gente decidir pela greve, também é lá. Então, por favor, não vai 100 pessoas de novo, não, porque não dá para 100 pessoas decidir a vida de 23 mil pessoas. Os ausentes nunca têm razão. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Tenham todos uma ótima noite.